meninos e meninas, tudo bem? Eu sou Flávia Garcês, psicóloga, e estou aqui para falar com você hoje sobre decepção. Que tanto você tem se percebido decepcionada com algumas pessoas e não sabe muito bem como conduzir esse processo de decepção para transformá-lo em aceitação. Então fica com a gente para você trabalhar um pouquinho uma ginástica emocional. Nós vamos te propor hoje para você repensar e aprender a lidar melhor com decepções, ok? O que é decepção? Decepção é quando eu crio uma expectativa ou um valor em relação a alguma coisa ou alguém. E aí, essa coisa, essa expectativa que eu criei em relação a essa coisa não é atendida. Então, todas as vezes que eu espero algo e aquilo não traz, me traz uma decepção. Mas quando tem relação com pessoas, com relacionamento afetivo, isso tende a desencadear sintomas um pouco mais acentuados. A pessoa fica mais triste, desapontada, desiludida e tem uma tendência natural a se fechar. É necessário, às vezes, a gente se fechar um pouquinho para digerir a dor, porque a partir de uma tristeza, uma frustração, uma expectativa não atendida, é natural que a gente lide com uma dor. Inspirei na Juju para fazer esse tema, porque é muito comum de pessoas que se identificarem com a Juju lidarem de uma forma especial com a decepção. É muito maravilhosa a dona Meire, né? Porque fala pra mim que não tem tempo pra fazer nada esse final de semana, porque vai ficar o final de semana todo estudando. Vai ficar estudando. Aí posta uma foto fazendo escovinha no salão, foi no cabeleireiro fazer escova. Há quanto tempo eu não faço nada no meu cabelo? Por quê? Porque fico indo na casa dela todo final de semana ajudando ela, mas pra me ajudar, não tenho tempo. Deixa ela. É que é muito maravilhosa a dona Meire, né? Eu não tenho tempo pra te ajudar. Aí depois de fazer escovinha no cabelo, vai fazer o quê? Encontrar uns amigos pra almoçar. Que dá mais o quê? Mais umas 2 horas. Mais tempo pra ajudar a Juju? Não. Deixa ela. Que maravilhosa que ela é, né? É uma coisa linda essa Meire. Eu vou curtir as fotos pra mostrar pra ela que eu vi. Ela vai ver só. Deixa eu ver. Agora eu vou dar o troco. Alô? Juju? Oi, tudo bem? Tudo? Amore, você tá chateado comigo? Não. Que bom. Porque assim, eu fiquei preocupada de você ver as fotos e ficar pensando coisa. Eu fui no salão porque você sabe, né, que eu tenho que ir toda semana, senão eu fico desesperada. E a foto com os amigos, com o pessoal, é que eles moram fora. E a gente nunca se vê, só que dessa vez deu certo. E promete que não tá chateada? Uhum. Então tá, amiga. Depois a gente se fala, tá? Que eu não quero te atrapalhar. Tá bom. Beijo. Tchau. Mostrei pra ela que ela não pode me tratar mal mais. Então vamos pegar, por exemplo, o caso da Juju, que é uma pessoa super voltada para os outros, para o ajudar, para o servir. E aí ela doa. E aí chega um momento, como qualquer um de nós, né? De tempos em tempos a gente precisa de uma ajudinha. Aí ela foi lá pedir um favor para a amiga e diante daquele arsenal de coisas que ela já tinha feito para a amiga numa boa, tranquilamente fala: Não vai dar, sinto muito, não posso hoje. Neste momento, o que acontece? A Juju fica extremamente decepcionada. Acabou favorecendo porque ela engajou num processo terapêutico que a gente já estava mexendo. Aí quando a pessoa nega, muito do que a gente estava vindo falando em terapia fez assim, vrum, entendeu? Aí criou uma proporção maior.
Quando eu começo a querer entender isso, a ressignificar a minha história, aí sim, aí o negócio vem mais rápido. Agora vamos imaginar que a Juju não tá na terapia que isso acontece. Aí ela entra, aí fica naquele ciclo. Ela pede, ela se frustra, decepciona, porque ela vê que a pessoa não considera ela importante como ela pensou que seria, e ela entra em tristeza, aí a mente dela fica jogando aquele monte de coisa, aí a pessoa encontra com ela, trata ela normalmente como se nada tivesse acontecido e resgata ela muito facilmente. Tem pessoa que é Juju a vida inteirinha até o fim, sem tomar consciência dos prejuízos de ser Juju. A decepção, ela é proporcional àquela bagagem que, mesmo sem consciência, eu estou carregando. Se eu ajudo muito uma pessoa ou tenho aquela pessoa muito valorosa para mim, muito importante para mim, e se eu tenho uma facilidade de ser prestativa com ela, ou de auxiliar ela, ou de me importar com ela, naquele momento que eu preciso de um mínimo de retribuição, se eu não sinto um pouquinho voltando, aquilo vai ter uma tendência natural a me gerar uma mega decepção. Por quê? Porque alcança o valor. Naquele momento, eu sinto que a pessoa não valorizou tudo que eu fiz por ela. Isso tudo, então, é uma expectativa que eu crio em relação à pessoa. Quando eu percebo que ela não me corresponde, aí eu fico muito decepcionada. Eu fico muito frustrada nesse sentido com aquela pessoa que é muito cara para mim. E aí, nesse momento, o que é natural que salte para você? A falta de consideração. Nossa, eu considero tanto a fulana, eu faço tanto pela fulana, e na hora que eu preciso um pouquinho, ela não tem tempo para mim. Ou pior, não faz questão nem de falar, nossa, vou tentar. Você percebe um certo desinteresse mesmo, em alguns casos até descaso. E nesse momento a pessoa fica extremamente decepcionada, triste, desiludida. A realidade que eu construí de repente desmorona na minha frente. E aí, o que acontece? Pensando nesse exemplo que eu estou te dando, se coloca no lugar da pessoa. Que jeito que ela fica? Ela fecha. Ela não vai conseguir, na maioria das vezes, pelo menos no início, tratar aquela pessoa da mesma forma, do mesmo jeito que ela tratava antes. O mecanismo de defesa dela normalmente é ficar um pouco mais fechada. Pode acontecer a nível inconsciente da pessoa, mesmo quando estiver fechada, criar a esperança, a expectativa que aquela pessoa vai perguntar: o que foi, fulano? Me resgata, sabe? O que foi? Não, nada não. Não, me fala o que foi, eu quero te ajudar. Aí o tempo pode abrir de novo, entendeu? A decepção pode de repente desaparecer, mas se ela, mesmo respondendo com uma certa tristeza, ficando mais cabisbaixa, a pessoa não resgatar ela, aí ela entra em luto, porque ela começa a matar aquilo que ela está sentindo a partir dessa decepção. Fulana não é quem eu pensava que ela fosse. Ela não gosta de mim, ou ela não se importa comigo como eu pensei que ela se importasse. É um processo de luto mesmo, de perda. Dependendo do nível de tristeza, de desilusão que a pessoa entra, ela pode caminhar, inclusive, para um quadro inicial de depressão. Depende do tanto que aquela pessoa que decepcionou ela é muito importante. O mais interessante é que, na verdade,
no fundo, a decepção é com ela mesma, porque ela doa tanto, ela serve tanto, ela ajuda tanto, na hora que ela precisa de um favor, a pessoa não retribui, aí ela fica muito decepcionada com a pessoa, mas ela fica decepcionada consigo mesmo de ter entregado e valorizado tanto aquela pessoa que ela fica nesse momento em dúvida se a pessoa merece tanta importância da parte dela com a pessoa, entendeu? Aí, como ela ainda tem esse alto valor empobrecido, ela tem uma tendência natural a projetar na pessoa, a pessoa que foi muito ruim, a pessoa que foi muito injusta, a pessoa que foi ingrata com tudo que ela fez até hoje. É nesse sentido que ela entra no vitimismo. A memória dela fica jogando para todos os sims que ela disse e para todas as coisas que ela deixou de fazer, que ela podia ter feito por si, mas que fez para as outras pessoas. Nossa, eu fiz aquela vez que ela me pediu, que eu salvei ela. E agora que eu tô precisando de um negocinho, ela não me serve. Não me atende, não faz questão de me ajudar. Aí ela entra na tristeza de novo. Aí ela fica triste, decepcionada. Aí a mente dela joga outra coisa. Nossa, e aquela vez que eu fiz aquilo, muito ingrata. Eu deixei de fazer tal coisa que era importante. Tive que me virar pra dar conta de resolver aquilo pra mim, porque eu abri mão pra fazer por ela. Nossa, muito ingrata. E entra nesse remoer, fica, sabe, mascando a decepção e isso é o que pode caminhar para esse adoecimento que eu tô falando. Então, Flávia, e aí? Como que resolve isso, então? Como caminhar com isso, com esse quadro, com essa frustração, com essa tristeza, com essa decepção para o saudável? É fundamental que a pessoa tome consciência da parcela dela nisso. Porque enquanto ela fica remoendo o que ela fez, ela fica presa, percebe? Ela fica ali, ó, andando em círculos. Ela começa a sair da decepção quando ela se pergunta, tá, ok, qual foi a minha contribuição nisso? Qual foi meu erro? Qual foi o erro da Juju nessa história, nessa situação? O erro foi o tanto que ela abriu mão das coisas dela para atender a amiga. À medida que ela vai tomando consciência assim, ela me pediu. Eu fiz por quê? Eu fiz porque eu quis. Gente, isso é muito importante. Faça o que você quiser fazer pro outro, que vai te fazer bem fazer, mas sem esperar, sem criar nenhuma expectativa de que aquilo possa voltar. O ideal é que volte, o ideal é que equilibre o tanto que eu dou e o tanto que eu recebo. Mas quando eu não fico refém desse receber, eu respeito a minha dose de doar, ok? Então, a pergunta é, isso que a fulana tá me pedindo, vai me agredir? Tem alguma coisa que é muito importante que eu faça nesse momento, que se eu não fizer, vai trazer um problema para mim que eu ainda nem sei como solucionar? Para limpar, ajudar a faxina da fulana, eu vou comprometer a minha e eu vou ter tempo de fazer a minha depois? Ou a casa dela vai ficar limpa e a minha vai ficar suja? Se a minha for ficar suja, eu não posso limpar a dela porque a minha tá precisando de limpeza. Então, à medida que a Juju vai tomando consciência que a parcela dela foi permitir passar por cima das próprias necessidades para atender às necessidades da pessoa, ela vai se responsabilizando pela escolha que ela fez. Peraí, ela me pediu favores, eu quis fazer, eu estou pedindo favor para ela, ela não quer fazer. O que isso me conta? Que eu preciso dosar o tanto que eu sirvo, que eu preciso dosar o tanto que eu ajudo ela. Porque eu entendi que eu não posso contar com ela. Ela está me mostrando o tanto que ela tem para contribuir comigo. Então o negócio é o seguinte, quando eu dou demais e eu crio uma expectativa, eu fico esperando que a pessoa considere
tudo que eu fiz por ela. E quando eu percebo que ela não responde na mesma proporção que eu, ou minimamente da forma que eu acho que ela deveria fazer, eu vou naturalmente sentir que ela não teve consideração comigo. Enquanto, na verdade, quem não tem consideração por mim sou eu mesma. Eu não considerei as minhas necessidades. Eu não considerei a administração da minha vida. Eu escolhi abrir mão das coisas que são importantes para manutenção da minha vida, para ajudar na manutenção da outra. Então eu não posso reclamar, porque eu permiti. Eu disse sim. Eu aceitei. Então repense o que você vem aceitando. Você gostou desse tema? Tem mais um monte vindo por aí. Então se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber sempre que novas notificações vão para o ar. Você sabia que toda segunda e quinta tem vídeo novo no YouTube? Temos também Instagram, Facebook, podcast, tudo que você imaginar a gente tem. A gente tá esparramado aí, ó, geral. Sabe o que tem também? Site, lá no meu site, tem atividades que vão te ajudar a acionar o seu eu melhor. Então, eu tenho umas atividades lá que são bem legais. Eu preciso que vocês me ajudem a fazer com que as outras pessoas acessem esse conteúdo, porque a gente está tentando esparramar ele. Então, curte, compartilha, marca as pessoas que você vê e percebe que pode se beneficiar com esse conteúdo. E deixe seus comentários. Se tiver pergunta, desabafo, vou adorar. Vou achar muito bom interagir com você. Até breve.